A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pela Assembleia de Deus em Pirassununga, Ministério do Belém, na pessoa do nosso pastor Nilson e também da sua esposa irmã Ana. E quero louvar a Deus pela vida da liderança da EBD, na pessoa do nosso querido presbítero Milton, meu grande amigo, irmão, e também do diácono Elcio. Irmãos, nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios antes, melhor dizendo, estamos estudando a Igreja Eleita na Escola Bíblica Dominical, e o método que o comentarista da lição, o pastor Douglas Batista, utiliza é através da Epístola de Paulo aos Efésios. Nós sabemos que a igreja é referida desde o Antigo Testamento, a promessa de Deus formar a sua igreja, ela é iniciada no livro de Atos dos Apóstolos e ela tem a sua ascensão gloriosa profetizada no livro do Apocalipse. E dentro da Epístola de Paulo aos Efésios, que fala bastante sobre a igreja, que é o tema que nós estamos trabalhando, a epístola que nós estamos trabalhando, nós temos aí o apóstolo Paulo nos chamando a atenção para aquilo que Deus preparou para a igreja. E ele inicia a sua epístola, principalmente ali no versículo 17 do capítulo 1, orando para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, gostaria de convidar os irmãos a orar. Senhor, ilumina o nosso entendimento para que possamos conhecer a Tua Palavra, em nome de Jesus. Então, irmãos, glórias a Deus por isso. Nós precisamos conhecer a nossa vocação e aquilo que ela contém e a base da nossa vocação. E isso só nos é concedido se nós recebemos o conhecimento de Deus. A verdade é que da onde nós estávamos, no abismo de pecaminosidade, de trevas, para onde nosso Deus está, como a palavra do Senhor nos afirma, que Ele habita em luz inacessível, seria impossível nós chegarmos ao conhecimento de Deus. E graças a Deus que por isso Ele tomou a iniciativa de vir até nós. Ele se revela até nós. E Deus se revela até nós através da sua criação, conforme o Salmo 19 nos afirma. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E também através da sua palavra. E também a revelação de Deus, ela nos advém através do Senhor Jesus Cristo, uma revelação especial, sobrenatural, que nos advém pela palavra e pelo Senhor Jesus Cristo. E a iluminação espiritual do crente, ela está contida nessa doutrina da revelação de Deus. Ela é uma parte dessa revelação. A palavra do Senhor nos diz que Ele ilumina o nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos conhecer. Mas o que seria essa iluminação? A iluminação ela pode ser descrita como uma revelação espiritual, ou um entendimento profundo da mente divina e do significado daquilo que Deus fala para nós e do propósito de todas as coisas à luz daquilo que Deus diz. Então, por um lado, Deus nos revela a sua verdade pela sua criação, Ele nos revela a sua verdade pela sua palavra e Ele nos revela a sua verdade em Cristo. Mas, por outro lado, o Espírito Santo vem e ministra a nosso entendimento, ilumina os nossos olhos para que nós possamos entender o que aquilo significa. Então, ele nos ilumina para que nós possamos entender. E essa iluminação, ela nos advém desde antes de nós termos tido um encontro com Cristo. Quando nós começamos a considerar o Senhor, quando nós começamos a olhar para a criação e a nos lembrar que existe um Deus, a buscar um significado nessa criação e descobrir que esse significado é a existência de um Deus poderoso, glorioso, e buscar esse Deus na sua Escritura, na sua palavra, que nos mostrou o Senhor Jesus Cristo, toda essa revelação, todo o entendimento dessa revelação, nós podemos chamar de iluminação espiritual.
Note, irmãos, que é uma iluminação que ela é totalmente oposta ao conceito de iluminação de outras religiões. Porque a iluminação que outras religiões propõem, porque há religiões que propõem algum tipo de iluminação espiritual, ela vem por meditação, ela vem por esforço humano, ela vem por reflexão, inclusive, por buscas transcendentais. Porém, a iluminação espiritual do crente, que é o tema da nossa lição, ela nos advém pelo conhecimento de Deus, pelo Espírito Santo. É uma obra de Deus para nós. É a marca da iluminação de Deus para nós. A iluminação das religiões é do homem para o conhecimento. A iluminação do conhecimento de Deus vem de Deus para nós. Isso é bastante importante se nós considerarmos o contexto da Epístola de Paulo aos Efésios, porque aqueles irmãos estavam vindo de uma condição religiosa bastante adversa. Aquele povo não lidava com uma cultura materialista, mas eles lidavam também com uma cultura religiosa, porém era uma religião humana, de ídolos pervertidos que partiam do homem para a divindade, e buscavam na divindade solução, fertilidade, prosperidade, sustento para suas guerras, né? E nós sabemos que o que esse conhecimento produziu foi um conhecimento restrito. Porém, aquilo que Deus nos dá em Cristo é muito amplo, é muito grande, transcende a nossa compreensão humana e só nos é franqueado pela iluminação. Porque da mesma maneira que nós viemos a Cristo, só viemos porque Ele abriu nosso entendimento para compreendermos a pregação que estava sendo ministrada, o texto bíblico que estávamos lendo, ou a ministração que nos estava sendo transmitida, nós só poderemos conhecer por conta da operação do Espírito Santo do Senhor. Então aí está a iluminação espiritual do crente, que vem de Deus para as nossas vidas. A nossa lição ela vai nos chamar a atenção para conhecermos, por conta dessa iluminação, a vocação e as riquezas da glória inclusas, melhor dizendo, na herança divina. E salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Um outro objetivo é expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então, irmãos, da mesma maneira que Paulo orava por aqueles irmãos, nós também temos que orar para que nós possamos conhecer a obra de Deus em nossa vida pela iluminação do Espírito Santo. Muitas vezes, quando nós, na nossa sede, desejo de conhecer as coisas de Deus, nos colocamos em um lugar de diligência, de pesquisa, de busca, de leituras, de participação em cursos, para que possamos ter um entendimento aumentado das Sagradas Escrituras. Muitas vezes nós buscamos esse percurso e prescindimos da operação do Espírito Santo, deixamos de lado a operação de Deus para conhecermos. Mas eu digo aos irmãos que nós precisamos ser diligentes, nós precisamos participar de cursos, fazer leituras, comprar livros, assistir boas pregações edificantes, conhecimento teológico profuso. Precisamos meditar e ler na Palavra de Deus. Porém, nós precisamos, acima de tudo, depender do Espírito Santo para que Ele ilumine o nosso entendimento, dando graças pelo que já recebemos em entendimento e também prosseguindo no conhecimento daquilo que o Senhor, nosso Deus, tem preparado para a sua igreja. Isso é muito importante para se falar neste mundo de hoje em dia, porque quando nós falamos de conhecimento humano, muitas pessoas acreditam que a base do conhecimento está na educação, a base do conhecimento está no esforço humano, a base do conhecimento está na autonomia de um homem que se dirige para esse conhecer, para interpretar o mundo. Quantos cientistas acreditam que vão dar conta do entendimento do mundo através de experimentação científica? Quantas pessoas acreditam que vão responder as grandes questões de onde veio, o que estão fazendo aqui, aonde vão, qual o futuro que lhes aguarda, acreditando que por si próprios terão essa capacidade. Mas a verdade, meus irmãos, é que somente pelas Sagradas Escrituras e pela iluminação do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós estaremos alcançando esta grande vitória da parte do Senhor. Irmãos, graças a Deus, então, dando sequência no nosso estudo bíblico,
acerca da iluminação espiritual do crente, nós entramos aqui no primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então a iluminação, ela é lembrada aqui, a iluminação ela é comentada, porque realmente nós não alcançamos nada a parte de Deus se não for, em primeiro lugar, pela iluminação que nos é oferecida pelo Senhor nosso Deus através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele tanto reconhece isso, que ele ministra ações de graças a Deus e continua orando para que os irmãos continuem recebendo iluminação e conhecimento, sabedoria acerca daquilo que o Senhor tem nos concedido, das suas bênçãos espirituais, essas que são relatadas no primeiro capítulo da sua epístola, para que eles continuem recebendo esse espírito de sabedoria e de revelação, além dessas bênçãos maravilhosas da parte do Senhor. As ações de graça, irmãos, são nada mais do que um reconhecimento de gratidão que nós oferecemos a Deus contra a nossa tentação de receber de nós mesmos o reconhecimento. Acharmos que somos nós quem produzimos, que somos nós quem conquistamos, que somos nós quem alcançamos aquilo que nós temos no reino espiritual. Então, quando o apóstolo Paulo olha para aquela igreja e rende ao Senhor, nosso Deus, ações de graças por aquilo que Ele tem operado, por aquilo que Ele tem ofertado em nossas vidas, então, na verdade, ele está reconhecendo que vem de Deus essa grande vitória na vida dos irmãos. Ele não oferece graças a outra divindade, ele não oferece graças a nenhum ser humano, não diz que eles têm que se orgulhar porque alcançaram isso, mas na verdade ele rende graças a Deus pela iluminação que o Senhor tem proporcionado na vida daqueles irmãos. Isso é bastante relevante para nós na cultura materialista que nós vivemos, porque hoje em dia o homem está no centro. Então o homem acha que tudo aquilo que ele conhece acerca do mundo físico e até o que ele poderia chamar de mundo espiritual, de realidade espiritual, de ciências do espírito, tudo é fruto da sua própria capacidade. Mas a verdade é que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E só quem pode operar esse discernimento espiritual em nossas vidas é o Espírito Santo. É o Senhor nosso Deus através da pessoa do seu Espírito. Por isso que nós agradecemos a Deus, olhamos para Ele e dizemos: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me revelou, tem me revelado e com certeza continuará revelando aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. O apóstolo também continua intercedendo para que eles continuem recebendo essa iluminação e o conhecimento que advém dessa iluminação. Porque poderiam pensar que foi o seu entendimento, o seu raciocínio, a sua reflexão, os seus sentimentos que produziram os conhecimentos acerca da palavra de Deus. Porém, nós precisamos continuar reconhecendo que tudo vem do nosso Deus e intercedendo para isso. Vale isso para nós, irmãos, porque nós precisamos orar. E muitas vezes não sentimos motivação para orar, não temos motivos para orar. Talvez porque alcançamos algumas bênçãos materiais que desejávamos, temos suprido algumas demandas, algumas necessidades nossas. Então nós nos perguntamos por que orar. Mas nós temos um grande motivo para orar, que é conhecer, ter o nosso entendimento mais e mais iluminado para que possamos conhecer as verdades espirituais acerca da palavra do Senhor. Verdades essas, irmãos, que digo aos irmãos, não alcançaremos somente através de conhecimento bíblico, leitura bíblica, somente através de leitura da palavra, ouvindo pregações de grandes pregadores. Isso pode muitas vezes ser uma condição necessária para que nós possamos conhecer aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Mas se o Espírito Santo não vier, não iluminar o nosso entendimento, não nos trazer a clareza, não esclarecer para nós, não nos aprofundar naquilo que o Senhor tem nos revelado na sua palavra, o nosso esforço
ele será em vão. Então, o convite para nós que fica é esse, que nós possamos ouvir pregações, meditar na palavra, fazer estudo, ir à escola bíblica dominical, frequentar cultos de ensino, assistir mídia evangélica que proclama as verdades de Deus, mas que em todo instante desses nossos encontros com a Escritura, nós possamos estar tomando posse da iluminação espiritual, clamando ao Senhor para que Ele nos revele, clamando ao Senhor para que Ele nos mostre o que é que Ele tem preparado para a sua igreja, na sua santa e poderosa palavra. Deus tem preparado para nós bênçãos riquíssimas, porém nós precisamos que o Senhor continue nos esclarecendo, iluminando o nosso entendimento. Por isso nós precisamos continuar clamando, pedindo. A oração marca a nossa humildade, marca que nós não temos capacidade por nós mesmos de alcançar, mas se nós clamarmos e pedirmos humildemente, e se Deus assim quiser revelar a nós aquilo que Ele tem preparado para nós, com certeza, irmãos, nós estaremos experimentando a palavra do Senhor quando diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando cada dia mais até se tornar um dia perfeito. E cada dia nós vamos crescer mais no conhecimento de Deus. O apóstolo continua dizendo que nós precisamos ter a esperança da vocação, precisamos continuar intercedendo para conhecer a esperança da nossa vocação. A nossa vocação é uma santa vocação, conforme diz a palavra do Senhor. Nosso chamamento, Deus nos chamou, do mundo de pecado, do abismo de horror. E nós precisamos contemplar essa salvação desde um lugar passado, como ela era no passado, no nosso chamamento, conforme nos mostra a lição. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. O 9 diz que nós fomos chamados por uma santa vocação. E em relação ao nosso presente, o que é que Deus requer de nós hoje, e em relação ao nosso futuro, qual é o propósito de Deus para nós em esperança. Então, nós precisamos conhecer a nossa vocação, ter o nosso entendimento iluminado, para entender quando nós viemos para o Senhor, quem foi que nos chamou? Quem foi que nos trouxe? Muitas vezes, quando nós perguntamos para os irmãos como foram os inícios da sua vida cristã, alguns irmãos dizem, eu fui criado num ambiente cristão. Outros dizem, eu fui criado numa igreja que me ensinou a palavra de Deus. Alguém diz, um dia eu recebi um convite, fui a um congresso, fui a um culto, e lá eu tive encontro com Cristo, aceitei a Jesus. Outro pode dizer assim, eu aceitei a Cristo porque um dia eu tive uma curiosidade de conhecer a palavra de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, na verdade, reconhecer que somente o chamado de Deus, somente a vocação do Senhor, somente a iluminação do Senhor é que foi operada em nossas vidas. Então Deus nos chamou, isso precisa ser conhecido. Não vemos a Cristo por conta de lei, não vemos a Cristo por conta de esforço humano, não vemos a Cristo por conta de religiosidade alguma, mas nós viemos porque Ele nos chamou, e que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos entender o que significa isso. Também precisamos, irmãos, ser iluminados para conhecer o que Deus quer de nós para hoje. Deus nos chamou, iluminou nosso entendimento, mas nós também precisamos entender que nos chamou para uma vida de serviço e de santificação. Santificação essa sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a caminhada do cristão é uma caminhada de serviço e santificação. Fomos chamados. Muitas vezes nos orgulhamos da maneira como fomos chamados, da experiência que tivemos no nosso encontro com o Senhor, e nos esquecemos de se lembrar que ainda hoje Deus tem preparado muito mais. Algumas vezes, ao meditarmos sobre a nossa conversão, nós nos emocionamos, nos maravilhamos, e ao relatarmos, nós realmente lembramos quão grande coisa o Senhor fez por nós. Mas hoje, Deus também preparou para nós, irmãos, uma vida de grandiosidade no serviço, de grandiosidade em santificação, de experiências gloriosas em santificação. O chamamento de Deus para a igreja é de uma vida de serviço e santificação. E precisamos clamar para que o Espírito Santo Ele ilumine nosso entendimento de como servirmos melhor ao Senhor, sermos mais santos, vencermos o pecado e andarmos em comunhão com o Senhor. E também o Senhor Ele quer nos iluminar para que nós compreendamos a esperança de conhecer Deus face a face. Existe um futuro reservado para a igreja. E a igreja só conhecerá se o Senhor iluminar os nossos entendimentos.